Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás É Mais TV. Esse é mais um programa produzido pela TC Multimídia, sob a direção do meu amigo Lucimar Faria. Quero agradecer a Deus pelos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros, Restaurante Buffet Duartes e Sanduicheria Medmex. Esses queridos têm sido instrumento de Deus na propagação da palavra do Senhor. Também agradecer aos demais irmãos que têm sido participantes, parceiros, e os seus nomes virão nos créditos finais. Você também pode participar conosco, está aí o número do Pix, você pode fazer então a contribuição também para o nosso programa. Nós temos feito uma série de exposições nos evangelhos. Nós fizemos várias exposições no Evangelho de Marcos, depois fizemos uma série de exposições das parábolas de Jesus. Agora nós vamos expor o Sermão do Monte. Nós fizemos uma introdução na semana passada acerca do Sermão do Monte, a relevância do Sermão do Monte para os nossos dias. E nós vamos continuar agora dentro das bem-aventuranças, expondo a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos ler capítulo 5 de Mateus, do verso 1 até o versículo de número 3, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, quero, Deus, suplicar a tua bênção e a tua misericórdia, Deus, e agradecer pela oportunidade, Pai, de estar aqui mais uma vez para dirigir a palavra do Senhor, ler as Escrituras e fazer exposição ao Deus da tua palavra. Senhor amado, a minha oração, que o Senhor continue a sustentar, a guardar, ó Deus, a encher de bênção, Pai amado, os nossos corações. E assim, ó Deus, que a tua graça, o teu poder, seja, Deus, abundante sobre cada uma das pessoas que assistem e que ouvem o programa. Também, ó Deus, nas circunstâncias as quais nós estamos vivendo, Senhor, carecemos da tua bênção, carecemos, Senhor, da tua direção, carecemos, ó Deus, da instrução do Senhor, do consolo e conforto do Senhor que vem dos altos céus, em nome de Jesus, sendo aplicado, ó Deus, aos corações por meio do Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, essa é a minha oração de gratidão por mais um dia, por mais um momento, ó Deus, do programa Boas Novas. Em nome de Jesus, ó Deus, amém. Obrigado, obrigado. Bom, queridos, o Sermão do Monte, Jesus, então, estava cercado por multidão. Jesus, ele sempre estava cercado, rodeado por multidões. Então, aquilo que Jesus Cristo está ensinando no Sermão do Monte, não é que Jesus Cristo necessariamente trouxe na íntegra tudo aquilo que ele estava ministrando ou ensinando como se fosse o ensino de uma vez só, né? Mas Mateus pode ter coletado os ensinos de Jesus, né, acerca do Sermão do Monte e colocado então o Sermão do Monte numa perspectiva como se fosse um único discurso só, né? Mas o fato importante é que Jesus Cristo, ele se assenta, né, e ele está ministrando a palavra, ensinando a multidão acerca do reino de Deus.
Então há uma nova perspectiva de Jesus Cristo naquilo que ele está ensinando em relação ao que dizia os escribas e fariseus quando ele diz: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus, então, ele usa da sua autoridade messiânica, embora ele não use os aspectos ou falar que ele é o Messias nesse momento, mas a sua palavra autoritativa nos leva, então, a essa compreensão de Jesus Cristo, então, se afirmando com toda a autoridade. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E no fechamento do Sermão do Monte, no capítulo 7, as pessoas se admiram de Jesus, porque ele não fala como os escribas e fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. Percebe então, queridos, que a exposição de Jesus é uma exposição, então, autoritativa da sua pessoa, dos seus ensinos, naquilo que ele representa, então, o Messias de Deus, que veio para implantar, para inaugurar, assim, o reino de Deus. Mas olhando, então, queridos, para os versículos 1 ao versículo 12 do capítulo 5, registra, então, as famosas bem-aventuranças. Então, em Mateus existem 8 bem-aventuranças e 4 no Evangelho de Lucas. E o final de cada uma delas é felizes, bem-aventurados, ou seja, os ditosos, aqueles que devem ser felicitados, devem então estar cheios de gozo, de alegria, por ser aquilo que precisam ter de atitudes e comportamentos em relação ao reino de Deus. Então, queridos, aqui nesse sentido, as 4 primeiras bem-aventuranças falam de virtudes, né? E as outras 4 falam, então, de atitudes. A primeira diz, os pobres em espírito. Como podemos dizer, então, quem são os pobres em espírito? São os mendigos espirituais, aqueles que não têm vergonha de pedir a Deus o que necessitam. Nos Salmos também, queridos, nós temos nos Salmos a ideia de que os pobres e piedosos, ou pobres e piedosos, são sinônimos, né? Em Mateus, são os que clamam a Deus pelas riquezas espirituais. Com a exposição da mesma com a exposição da mesma bem-aventurança colocada em Lucas capítulo 6, versículo 20, então é colocado que são os indefesos e oprimidos sociais e econômicos, porque Lucas diz, bem-aventurados os pobres, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, não há contradição em Lucas e em Mateus, quando fala acerca dos humildes de espírito e outros pobres de espírito. Não há contradição entre os dois. O que devemos compreender e entender é que há tanto o aspecto da nossa humildade em relação à nossa miséria, ao nosso pecado, e também em relação à pobreza, à dificuldade material. Então, nesse sentido, nós somos pessoas que somos dotados de elementos espirituais, elementos materiais. Então, nesse aspecto, nesse sentido, nós somos carentes de Deus, em todo sentido da amplitude da nossa vida, mas temos carências espirituais e temos carências materiais. Mas nesse sentido, o que eu quero colocar em evidência para você nesse momento, em primeiro plano, é que a nossa maior necessidade é necessidade espiritual, é necessidade de Deus. Nós carecemos de Deus, nós carecemos da graça poderosa, enriquecedora de Deus, que nos livra do pecado, que nos dá libertação, e nós nos colocamos diante de Deus como pessoas carentes de Deus, que precisam de Deus. Deus é tudo para nós, Deus é o que nós necessitamos, Deus é o que nós precisamos. Portanto, eu quero argumentar com você que a ideia no Velho Testamento de pobres são frequentemente retratados como pessoas de grande devoção a Deus. E aí é interessante nós olharmos que a opressão dos ricos os leva a confiar na salvação e no livramento que vem do Senhor e não do poder das riquezas. É interessante, por exemplo, nos dias de Esdras e Neemias, no período em que Neemias volta
para estar na Babilônia, nesse intervalo da sua primeira ida e a sua segunda vinda, para estar novamente em Jerusalém. Ele tinha um compromisso de determinado tempo voltar para a Babilônia. Então, nesse intervalo, nesse íntere da sua ida para a Babilônia, há relatos em que os judeus estavam oprimindo os outros, ou seja, aqueles de posses, diante da dificuldade, da carestia que estavam vivendo, os mais pobres então se venderam para pagar dívidas e venderam também os seus filhos para pagar dívidas. Então os seus filhos e as famílias eram escravizadas por aqueles de alta condição e de alta posição. Então quando Neemias volta, ele inquire aqueles homens, ele ouve a aflição e o clamor daquelas pessoas que estavam sendo escravizadas ali. Então Neemias faz um acerto com aquelas pessoas mais ricas e eles então liberam os pobres da opressão. Portanto, queridos, nesse aspecto, praticar a justiça, praticar o bem, conforme, por exemplo, registra Isaías, no capítulo 1, é cuidar do órfão, é cuidar do pobre, é cuidar da viúva nas suas aflições e praticar a justiça no cuidado dessas pessoas. Então percebam, queridos, que Jesus Cristo, por exemplo, no capítulo 11 de Mateus, quando João Batista manda os discípulos perguntar se de fato Jesus era o Messias que haveria de vir, ou se era para esperar outro, e Jesus Cristo responde aos discípulos de João dizendo: digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 5. Isaías 66, verso 2 diz: eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Então, irmãos, é claro nas Escrituras que nós sempre temos este elemento material, o elemento espiritual, em que ser pobre também, aquele que é rico de posses, pode ser pobre para com Deus. E aquele que é pobre de bens materiais pode ser rico diante de Deus. Mas no nivelamento de Deus, tanto o rico, que é rico nas suas riquezas, e o pobre, que no sentido financeiro, mas é rico para com Deus, diante de Deus, eles são pobres, porque eles carecem do amor de Deus, eles carecem da misericórdia de Deus. Então, diante de Deus, o rico e o pobre são nivelados no mesmo nível de carência e dependência de Deus. Então, nesse sentido, a palavra de Deus está dizendo que o rico, aquele que tem Deus, é aquele que se arrepende dos seus pecados, é aquele que temem e obedecem a palavra do Senhor. Então, queridos, tanto no relato de Mateus como de Lucas, os pobres são de fato materialmente carentes, mas é a confiança deles em Deus e não na pobreza que os tornam felizes. Então, também é preciso compreender, não é pelo fato de ser pobre materialmente, é que então tem que necessariamente, obrigatoriamente receber o favor de Deus. Não é isso que nós estamos dizendo, ou seja, então eu sou pobre, por isso eu sou feliz porque eu sou pobre. A questão aqui não é essa. Mas em segundo lugar, aqueles dispostos a reconhecer as suas necessidades espirituais. Então percebo que o humilde de espírito são aqueles dispostos a reconhecer as suas necessidades espirituais. E aí, queridos, são aqueles que reconhecem as suas necessidades espirituais, são os mais prováveis de compreender a sua própria deficiência, a dependerem somente de Deus, em vez de sua própria bondade, de que aqueles que são complacentes espirituais. Aqui eu acho interessante o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, no verso 30 e 31, ele diz algumas verdades. A verdade que ele diz é o seguinte: o que vamos dizer então? Vamos dizer isso: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé, porém o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando.
Então aqui, claramente, o apóstolo Paulo está colocando, queridos, que não é o fato de ser judeus, né, tem o direito de estar na presença do Senhor, tem o direito de ser salvo, ou aqueles que não são judeus não têm o direito de estar na presença do Senhor. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, que nesse sentido Deus chama tanto o judeu quanto o não judeu para a sua presença, depende então da sua graça soberana, do seu favor sobre ambos, e os dois são aceitos por meio da fé. Bom, em último lugar, nós devemos entender que os humildes de espírito são os que reconhecem a sua falência espiritual. Eu quero trazer aqui uma ilustração para esse momento. Eu fui visitar uma pessoa muito querida, né, que Deus me deu o privilégio de conhecer nos últimos 20 anos. E ele fui chamado, né, para fazer a visita para ele, e eu fui fazer a visita, né, e com muita alegria. E conversando com ele, ele disse: olha, pastor, já o senhor de idade, pastor, eu fui muito ruim, eu fiz muitas coisas erradas. Eu disse para ele: olha, o fato do senhor estar dizendo e reconhecendo que fez muitas coisas erradas, são dessas pessoas que Deus se agrada. Parece que é contraditório. Parece que no mundo que nós vivemos, no mundo que nós vivemos isso é contraditório. Como eu posso dizer que uma pessoa que reconhece que fez muitas coisas erradas, né, eu posso então dizer que é desses que Deus se agrada? Vocês se lembram de Lucas capítulo 18, da parábola do publicano e do fariseu? Eles foram até a presença do Senhor. O fariseu então orava de si para si, dizendo: eu sou o cara, eu jejuo 2 vezes, faço isso, não sou como este homem aqui. E diz a palavra então que o publicano nem ousava levantar os olhos, mas dizia: Senhor, ser propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que aquele homem, o publicano, ele voltou justificado. Percebam então, queridos, que esse senhor disse essa grande verdade. E eu falei para ele: olha, o senhor lembra daquela última visita que eu fiz aqui? E eu falei para o senhor que Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados? E ele disse: eu lembro, pastor. E aí então a nossa conversa nesse ponto, ela se fechou. Então o senhor coloca isso no seu coração, que Jesus Cristo levou todos os seus pecados. E ele disse: tá bem, pastor, então nós não falamos mais nisso. Então percebe, queridos, a ele naquela sinceridade, ele reconhece quem ele é, ou seja, a sua debilidade, a sua fraqueza espiritual, mas na sua fraqueza, na sua debilidade, diante de Deus, ele reconheceu os seus erros, as suas falhas. Então, na grandeza e no poder de Deus, Deus olhou para esse homem humilde de espírito, que olhava para si, não via nada de bom, não via como sendo uma boa pessoa, mas sim uma pessoa que praticou coisas erradas. Então, ele reconhecendo isso, e na sinceridade dele, do seu coração, diante de Deus, Deus o perdoou. Então, nesse sentido, esse é um modelo de um humilde de espírito, que reconhece falhas, fraquezas, debilidades espirituais. E aí a palavra de Deus diz: pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. E para terminarmos, antes das aplicações, Apocalipse, no capítulo 3, verso 17, diz: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Eu quero concluir essa palavra com 3 aplicações. A primeira aplicação que eu quero que você entenda, queridos, que quem estava ensinando no Sermão do Monte deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor, assumiu a forma de homem, de servo sofredor,
o rico que se fez pobre. Um príncipe que nasceu e foi colocado em uma manjedoura, esteve com os pobres. O príncipe, o rei dos reis, senhor dos senhores, que entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cria de uma jumenta. Então, verdadeiramente, Jesus Cristo veio nos ensinar, nos dar lição de humildade. Jesus Cristo foi aquele que lavou os pés dos seus discípulos. Jesus é aquele que reabilitou o pecador chamado Pedro, por ter negado Jesus. Jesus é aquele Senhor soberano que acolheu aquela mulher pega em adultério. Portanto, esse Senhor, Ele nos dá lição de humildade. Então, em primeiro lugar, aquele que estava ensinando o Sermão do Monte, ele é a própria humildade em pessoa. Ele é a expressão gloriosa de Deus, que veio para nos dar a salvação. Sendo rico, se fez pobre. Segundo lugar, eu preciso então entender com o Sermão do Monte de que não cabe a arrogância do dinheiro e também não cabe o orgulho da pobreza. Não é pela arrogância do dinheiro, pelo orgulho da pobreza que eu tenho direito então, por ser pobre, direito aos céus. Eu preciso entender e compreender que eu preciso, mesmo sendo rico nas condições financeiras, ou mesmo sendo pobre materialmente falando, eu preciso me ver como necessitado, como um pobre espiritual, que precisa da grandeza de Deus, que precisa da riqueza de Deus, que precisa do sangue precioso de Jesus, que não foi por prata, ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus, que nós somos e fomos resgatados. Em terceiro lugar, eu preciso compreender à luz do Sermão do Monte, que eu preciso voltar os meus olhos para aqueles também que são carentes materialmente falando, aqueles que necessitam, aqueles que estão desesperados, aqueles que anseiam por uma mão amiga, aqueles que anseiam por um pedaço de pão, aqueles que anseiam pela justiça, aqueles que anseiam que sejam defendidos, aqueles que anseiam que sejam protegidos da arrogância, da sanha, daqueles que detêm o poder sobre os mais fracos, que oprimem o fraco, que oprimem aquele que está na lona. Eu também preciso entender, queridos, que nesse sentido eu preciso ser praticante em defesa, em busca, para que esse pobre, esse humilde, materialmente falando, ele também veja nas ações daqueles que são humildes diante de Deus. As ações daqueles que são humildes diante de Deus precisam ser levadas em direção aos pobres e oprimidos, como expressão da grandeza e o poder de Deus que veio sobre os humildes diante de Deus. Eles se tornaram ricos de amor, de graça e de misericórdia e vai ao encontro deles. São essas três lições que eu quero deixar para você. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade de expor a tua palavra. Senhor, nós temos uma longa caminhada no Sermão do Monte. Ó Deus, mas o desejo do meu coração e as minhas orações, que eu seja capaz, ó Deus, de expor a tua palavra, de expor as Escrituras, mas, ó Deus, fazer com que essa palavra seja contextualmente aplicada e compreendida pelas pessoas. Mas, mais do que tudo, Deus, que elas sejam obedecidas, ó Pai, e praticadas por meio da ação gloriosa do Teu Espírito Santo, que o Senhor enviou ao mundo. Ó Deus, perdoe as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Somos falhos. Somos carentes do Senhor, somos carentes da Tua misericórdia. Ó Deus, essa é a minha oração de gratidão, ó Deus, pelo momento e oportunidade de estar aqui, ó Deus, em mais um programa. Ó Deus, abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, minha querida, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero rogar a Deus pela sua vida, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nos vemos, então, todo sábado às 18 horas pela Goiás É Mais TV
E no domingo também, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas às 18 horas, também pela Goiás é Mais TV. Deus abençoe, muito obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 3247-5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.